Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Que alegria poder, através desse vídeo, transmitir para vocês um pouquinho mais sobre o novo assunto que é o reino protista. E também quero já agradecer a vocês pela participação na nossa última aula, onde nós estivemos juntos, né? Na terça-feira, e foi muito legal, foi muito bacana interagir com vocês, ouvir vocês e matar um pouquinho da nossa saudade. Lembrando que nós estamos entrando num novo assunto, né, no segundo trimestre, na segunda unidade do livro de vocês, onde nós estamos aprendendo um pouquinho mais sobre o reino protista, ou também conhecido como reino protoquitista, né? Mas recapitulando para aqueles que não estavam presentes na nossa aula de terça-feira. Nós iniciamos esse capítulo, esse assunto, que fala especificamente sobre dois tipos de seres, né? Que são as algas e os protozoários. A partir de agora, nós vamos começar a estudar um pouquinho sobre os protozoários e as suas características. E não tem como não falar dos protozoários e falar de um serzinho muito conhecido no nosso dia a dia, conhecido principalmente por causar fortes dores abdominais, dores na barriga e também causar aí um desconforto e nos deixar como um rei, né? Rei que eu falo é todo o tempo lá no trono, indo ao banheiro. Esse tipo de protozoário causa infecção intestinal, causa diarreia, né? E vocês já sabem qual é o ser que eu tô falando, o tipo de protozoário que eu tô falando. Sim, quem falou que é ameba exatamente, acertou. A ameba, ela é uma das grandes causadoras de infecção intestinal. Ela é transmitida aí através da água, de alimentos mal lavados, né? E ela transmite uma doença conhecida como amebíase. Nós vamos estudar mais adiante sobre algumas doenças causadas por protozoários, né? Mas hoje eu quero especificamente falar das estruturas desse serzinho microscópio, que nós só conseguimos enxergar através do microscópio, tá? Ou algumas vezes através também de lupas. Na nossa aula prática que nós vamos fazer juntos semana que vem, é justamente isso, para a gente tentar visualizar alguns protozoários na água, tá? Inclusive a ameba. Então aqui nós vamos falar hoje das estruturas da ameba, tá? E também da diversidade dos protozoários, alguns tipos específicos, como eles são classificados. Mas voltando aqui a nossa amiguinha ameba. Então aqui, a ameba, ela tem algumas estruturas que inclusive eu mandei vocês desenharem para fixar melhor na mente de vocês a função e o nome dessas estruturas. Então vamos começar pela uma das partes mais importantes, digamos assim, porque sem elas, as amebas não teriam a capacidade de se locomover. Então aqui nós estamos falando dos pseudópodes. Que é isso, professora? Nós chamamos também de falsos pés, tá? Do grego, né? O significado vem pseudos, que quer dizer falsos, e podes, que quer dizer pés, que servem aí para a locomoção e captura de alimentos desses indivíduos. Quando são usados para capturar alimentos, a ameba ela vai envolvendo as partículas alimentares, né? Através dos pseudópodes, e vai ingerindo elas. Então, durante o processo da digestão, esse alimento que foi envolvido ali pelo pseudópodes vai ser envolvido por uma membrana. E aí nós já vamos para uma outra estrutura. Qual é a estrutura, professora? O vacúolo digestivo, tá? Então, o vacúolo digestivo, ele envolve esse alimento através das suas membranas, e a partir daí, então, começa a digestão, termina ali todo esse processo, os nutrientes são absorvidos pelas células e os resíduos são eliminados. Em muitos protistas de água doce, inclusive,
percebe-se a presença de de uma estrutura conhecida como o vacúolo contrátil, que controla o volume de água que vai entrando para dentro dessa célula, porque isso aqui é uma célula, né, considerada aí uma célula unicelular. Por quê? Que através dessa captura de alimento através dos pseudópodes também vem muita água. Então esse vacúolo contrátil ele consegue eliminar esse excesso de água e controlar também a passagem e entrada desses líquidos, certo? Então aqui nós falamos então das estruturas de uma ameba, que é um protozoário. Não esqueçam disso, uma ameba não é uma bactéria, é um protozoário, certo? E passando adiante, nós vamos ver um pouquinho sobre a diversidade de protozoários. Existem cerca de 30.000 espécies de protozoários identificados. É protozoário demais. No entanto, esse número, desculpa, balancei a câmera, esse número cresce à medida que novos organismos são descobertos e descritos por muitos cientistas, médicos, biólogos que existem no mundo, tá? Mas a principal forma de classificar os protozoários é de acordo com sua locomoção, tá? Então, assim, nós vimos lá nas amebas que elas se locomovem através dos pseudópodes, né? Que nós chamamos de falsos pés. Elas se locomovem e também ajudam na captura de alimento. Então, agora nós vamos ver, analisar algumas estruturas, alguns protozoários, como eles vivem e como eles se locomovem. Aqui eu coloquei o primeiro, que de uma maneira bem peculiar, tem muitos cíliozinhos como se fosse um olho. Nós chamamos de paramécios. Por que paramécios, professora? São os protozoários de vida livre, que vivem em água doce, como rios, lagos e até mesmo poças de água. Eles se locomovem de que maneira, professora? Já que a ameba se locomove através dos falsos pés, dos pseudópodes. Eles se locomovem através de pequenos cílios que ficam na sua membrana, tá vendo aqui? Esses cílios, aliás, nós chamamos esses filamentos de cílios. E eles também podem ser encontrados, esses tipos de paramécios, em toda a superfície celular, ou podem ser aglomerados em determinadas regiões da célula. Então, qual é a forma de se locomover dos paramécios? Cílios. Eles se locomovem através dos cílios, tá? Vivem em água doce, de maneira livre, dentro da água, tá? Não ficam ali parasitando, mas eles vivem ali livres, né? E se locomovem através dos cílios, tá bom? Outro tipo de protozoário é esse aqui, o Trypanosomos. Que nome esquisito, professora, assim. O modo de vida dele não vai ser um modo de vida livre. Ao contrário, esse tipo aqui de protozoário, o Trypanosomos, ele é um parasita e causador de doença de Chagas. Já ouviram falar? A doença de Chagas, ela é transmitida pelo barbeiro, um inseto que costuma depositar suas fezes na região da face, e ali, nas suas fezes, tem esse protozoário, que nós chamamos de Trypanosoma cruzi, tá? Causador da doença de Chagas. E qual é a forma dele se locomover, professora? A senhora já disse que ele tem vida, o modo de vida dele ele é um parasita. Então, qual é a forma dele se locomover? Através do flagelinho. Ele se locomove através do flagelo, tá? Outro tipo de protozoário são os plasmódios, tá? Os plasmódios, eles também têm um modo de vida como um parasita, eles são parasitas, tá? Os plasmódios, eles são os causadores da malária, tá? Porém, eles não possuem pseudópodes, eles não possuem cílios, eles não possuem flagelos.
para se locomover. Ou seja, todos eles são parasitas também. Eles ficam ali, no caso da malária, eles parasitam especificamente um órgão, que é o fígado, tá? E ali ele vai causando vários tipos de problemas, ok? Então, vamos recapitular quais alguns tipos de protozoários, a diversidade deles, quais são os primeiros que a gente estudou aqui, os paramécios, tripanossomos e os plasmódios, tá? Então, isso aqui é a diversidade de protozoários. Nós vamos ver nas próximas aulas que a maneira deles se reproduzirem, a mudança e a resistência ambiental, e vamos conhecer também alguns tipos de doenças causadas por esses tipos de protozoários que nós acabamos de estudar. Dentro da ciência e da biologia, nós chamamos de protozooses, né, que são as doenças causadas por protozoários, ok? Então, amanhã, eu vou, na sexta-feira, instruir vocês sobre a nossa aulinha prática de terça-feira, que nós vamos fazer juntos pelo Meet, e vamos ter um prazo de observação, porque nós vamos cultivar protozoários em uma garrafa PET, tá bom? Então, aguardo vocês para a nossa aula de sexta-feira. Fiquem com Deus, que vocês tenham um dia abençoado na presença do Senhor, tá? Tchau!